Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para pensar como surgiu o livro ou como eram os primeiros livros? Desde que o homem é homem, ou seja, há mais ou menos 1 milhão de anos, ele já vem aí deixando suas marcas, né, de sua passagem pelo mundo. No início, na época das cavernas, os homens lá ainda primitivos, né, registravam, né, com o que tinham, ao seu modo, o seu cotidiano. Não, eram chamadas de pinturas rupestres. E aí já tinha os indícios, né, não, que indicavam que, desde o princípio, o ser humano já tinha noção de proporções e de senso artístico. Só que, no entanto, foi só possível registrar a história do homem, de fato, após o surgimento da escrita, que foi mais ou menos há uns 5.000 anos atrás. Com o surgimento da escrita, o ser humano então passou a conseguir registrar sua história por meio de documentos e dos primeiros livros. No entanto, nessa época, os livros eles ainda eram muito diferentes desses que vocês estão acostumados a ver hoje em dia, pois eles dependiam, né, de ser feitos dos materiais que a sociedade tinha à disposição naquela época. Por exemplo, lá na região do Oriente, lá o primeiro povo, né, que dizem, né, que foi o primeiro povo que surgiu, a primeira civilização, que foram os sumérios, eles faziam o seu livro a partir de barro, em pequenas, na forma de pequenas lajotas. Enquanto isso, os egípcios, que era um povo vizinho aos sumérios, eles escreviam os seus livros sobre o papiro, tá? Formando aí rolos de mais de 20, 30 metros de comprimento. Por sua vez, outros povos, como os indianos e até o povo do continente da América, ainda antes da chegada de Colombo, também já tinham suas formas de escrita. Mas e os livros como conhecemos hoje? Então, há relatos que os livros que estamos habituados a ver hoje, esses com páginas costuradas e capa, que eles começaram a aparecer há mais ou menos 2.000 anos, lá em Roma. Mas foi com a invenção do pergaminho que houve um grande progresso na fabricação de livros. Embora o pergaminho ainda fosse um material bem caro na época, ele permitia que se escrevesse dos dois lados, além de ser possível dobrar ele, né, e costurar suas folhas. Assim, eles faziam com que os livros ocupassem menos espaço. Além de outra importante invenção que deu muito auxílio, né, para a produção de cada vez mais os livros, foi a própria caneta. Daí, lá no século XV, em 1440, né, Gutenberg inventou aquilo que seria a revolução, né, do modelo industrial para os livros. Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. Até já existiam lá na época outros tipos de impressão, porém eles eram mais complexos e difíceis de ser trabalhado na época. Mas foi essa invenção, junto com a difusão do papel, que possibilitou a popularização dos livros e a democratização da educação e o desenvolvimento da imprensa escrita. Mas agora surgiu outra questão. Como são produzidos, feitos os livros? E qual é a química por trás da construção de um livro? O trabalho profissional de química está presente em cada pedaço desse material que chamamos de livro, desde o plantio, de onde é tirada a sua matéria-prima, até a sua impressão. Tudo começa lá pelo cultivo, quando os pesquisadores fazem a análise da composição química do solo, para ver se ele é adequado ou não para fazer o plantio das árvores, né, de onde serão tiradas futuramente a celulose, o que vai construir o papel. Controlando as características físico-químicas de plantações, por exemplo, no Brasil, a agroindústria do país ela produz mais de 16 milhões de toneladas de celulose por ano, isso em média. Mas o que é a celulose? Então, a celulose ela é um tipo de açúcar que é capaz de formar fibras, e com estas fibras que são feitas as folhas de papel.
A celulose ela é a principal substância do tronco da árvore. Ela é separada pelo cozimento da madeira em uma solução alcalina e dissolvida, né, na maioria dos componentes da planta. Um dos problemas do processo de produção da celulose é que há um grande consumo de água e de energia, né? Então, geralmente, os químicos, né, os estudiosos químicos, eles estudam formas mais eficientes e limpas de obter a celulose e aproveitar, né, os muitos resíduos que sobram, né, no processo. Com a celulose pronta, vem a parte da impressão, né? Cada tinta é aplicada com uma chapa de impressão diferente, né? Há uma folha de alumínio coberta por uma substância que tem que ser sensível à luz. Então, ela reage fotoquimicamente a um tipo de gravação a laser. As partes gravadas da chapa tornam-se lipofílicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são capazes de atrair óleos, que nessa situação serão as tintas. E a química utilizada na tinta que vem, né, por trás das impressões? Ela é feita à base de óleo, né, com pigmentos aditivos que alteram a aderência, brilho e secagem, entre outras características. A tinta, então, adere às áreas lipofílicas da chapa de impressão, de onde é transferida, né, até por milhares de folhas de papel por minuto, dependendo do tamanho da impressora. Como dever de casa, eu quero que vocês peguem a apostila do módulo 1, né, O Mundo da Química. Vocês vão abrir lá na página 18 e 19. Eu quero que vocês leiam a página. Nela, vocês vão identificar os termos científicos citados, né, nessa seção. Em seguida, vocês vão listar eles e vão buscar os seus significados e me enviar como atividade. Por hoje é isso, um abraço e bom fim de semana.